Eu podia começar dizendo que a casa está caindo, mas não, vou dizer que as máscaras estão caindo. Pelo menos a máscara anticorrupção que o Bolsonaro ainda tenta vender, essa máscara está caindo. Ele conseguiu vender essa máscara de o herói anticorrupção na campanha, tanto é que foi eleito, mas pouco a pouco as coisas estão mudando. E hoje só notícias ruins, tá cada dia mais difícil ser bolsominion, só notícias ruins para eles. Para nós é legal, a gente está vendo o circo pegar fogo. O Weingarten, que é o chefe da SECOM, mentiu, a Folha mostrou a prova de que ele mentiu, a Polícia Federal já instaurou um inquérito e está investigando, ou seja, a casa vai começar a cair, e o Flávio Bolsonaro teve uma derrota na justiça, uma derrota muito grande, deve estar um desespero na casa da família Bolsonaro, mas um desespero. Eu vou falar já sobre tudo isso, sobre como já a população vai começar a se voltar contra esse governo. Mas antes, se você já está contra o governo, se inscreve no canal, curte o vídeo, é 1 segundo se inscrever no canal, é de graça, é só clicar em inscrever e você se une a nós. Aqui somos mais de 150 mil pessoas fazendo oposição ao governo todos os dias, então vem com a gente que juntos a gente muda esse país. Então, vamos derrubar esse governo. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo. Hoje a Folha mostrou que o Weingarten, que ele é o chefe da SECOM, para quem não sabe, a SECOM é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que tem uma verba de 200 milhões por ano, mais ou menos, para gastar em publicidade, dinheiro público, do jeito que eles bem entenderem. E o Fábio Weingarten, ele mentiu, ele disse que ele jamais foi questionado se ele tinha alguma empresa de comunicação ou se algum parente dele era sócio de alguma empresa de comunicação. Por quê? Porque tem a lei de conflito de interesses. Que quer dizer, diz o que essa lei? Que um funcionário público, alguém num cargo como o dele, não pode ter uma empresa, ou parentes desse funcionário não podem ter uma empresa na mesma área de atuação que ele está. No caso, o Fábio Weingarten, é ele quem escolhe para onde vão as verbas, dinheiro público, as verbas de publicidade do governo, e ele tem uma empresa que atua com publicidade. E pior, a empresa dele recebe, já está comprovado, recebe dinheiro de canais de televisão, de rádios, de agências de publicidade que recebem dinheiro público, ou seja, ele escolhe dar dinheiro público para essas empresas e essas empresas pagam serviços para a empresa dele, que a gente até agora não sabe quais serviços que a empresa dele faz para esses canais de TV. No caso, já foi comprovado que a Band, a Record, o SBT também contratava serviços da empresa dele. A gente não sabe qual serviço, mas eles contratam e a verba desses canais de TV, dessas agências de publicidade, aumentou muito, desproporcionalmente a audiência. A audiência cai e a verba aumenta, então alguma coisa está errado. E aí, a Folha perguntou para o Fábio Weingarten uns dias atrás, perguntou, olha, mas você não foi questionado quando você assumiu o cargo, se você tinha alguma empresa desse tipo, você não vê problema nisso? Aí ele falou, não, eu não fui questionado sobre nada disso, e ele encerrou a entrevista. Tá. Hoje a Folha mostrou o documento de que ele foi questionado e de que ele mentiu no questionário. Ele foi questionado se ele tem alguma empresa cuja área é a mesma do cargo que ele iria assumir, que é a SECOM. Ele falou que não. Ele foi questionado se ele tinha algum parente em até 3º grau que também seja sócio ou trabalhe em alguma empresa que está na mesma área que ele assumir. Ele falou que não. E a mãe dele tem 5% de participação, 5%, na empresa que é dele, a FW Comunicações. FW de Fábio Weingarten, que é o nome dele. Aí, para piorar, quem ele nomeou como sócio dessa empresa dele é o irmão do número 2 da SECOM. Ele é o número 1, o número 2 é um dos melhores amigos dele, e o irmão desse rapaz é quem está administrando a empresa dele. Ele tem 95%, a mãe dele tem 5%. Então, a corrupção do governo Bolsonaro está aparecendo. As máscaras estão caindo. O Bolsonaro disse que não via nada de errado. E aí, o que aconteceu? Alguns dias atrás, perguntaram se vê alguma coisa de errado. O Bolsonaro disse, não vi nada de errado no que faz o secretário da SECOM, o chefe, mas
Se tiver alguma coisa ilegal, a gente vê lá pra frente. Ou seja, se estiver roubando dinheiro, deixa roubar, lá pra frente a gente vê. Ok. Aí hoje, com essa informação nova, o Bolsonaro fugiu da imprensa. Ele fugiu. Em vez dele demitir o cara, em vez dele afastar o cara, em vez dele dizer, vamos esperar a investigação, não. O covardão, o cagão, fugiu. O Bolsonaro, ele sempre, e isso é sempre organizado pelo Weingarten, o Bolsonaro, ele passou a se encontrar com a imprensa na frente do Palácio do Planalto. Eles montam ali uma pequena bancada, vão ali 20, 30 apoiadores do Bolsonaro, que geralmente são funcionários públicos que ganham o dia de folga para ficar ali gritando mito, mito. 20, 30 gado ficam ali e num curral deles e ficam os repórteres ali para fazer perguntas. Só que hoje não. Quando o Bolsonaro estava prestes a chegar, eles moveram o gado, o curralzinho, para um outro lugar. O Bolsonaro chegou perto deles, tirou foto com o gado dele e foi embora, passando bem longe da imprensa, porque ele estava com medo. Mas aí eu te pergunto, se o Bolsonaro não tem nada com esse esquema de corrupção, por que ele está com medo de falar com a imprensa? Não é estranho? Porque, pensa, se eu sou o presidente, a mídia vai e fala, caramba, ó, tem um esquema de corrupção aqui. Eu falo, pô, muito obrigado, senhor jornalista, vamos esperar investigar. Se for, muito obrigado por denunciar. Esse cara tem que ser preso, é um bandido, vamos colocar alguém sério no lugar dele, vamos cobrar esse cara para pagar tudo o que ele fez de errado. Não. O Bolsonaro faz o quê? Primeiro ele fala que não tem nada de errado, depois ele fala, vamos ver mais pra frente, e depois ele foge da imprensa. Então ele abraça os bandidos de estimação dele, assim como ele fez com o ministro do Meio Ambiente, que foi condenado por corrupção logo antes de assumir o cargo. Assim como ele fez com o ministro do Turismo, que tem vários indícios de que ele usou laranjas na campanha para embolsar dinheiro público. É assim como ele faz com o filhinho dele. E a outra notícia é o filho dele. O TJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, estava para julgar um habeas corpus. O Flávio Bolsonaro pediu em habeas corpus para que o TJ anulasse a quebra dos sigilos fiscais e bancários dele. O que isso quer dizer? Isso queria dizer que o sigilo já foi quebrado, os promotores já tiveram acesso a tudo, mas eles não poderiam usar isso como prova na investigação. Então a investigação ia parar, ia travar a investigação por um bom tempo. Mas o relator votou a favor do habeas corpus. Aí ficou 1-0. Os outros dois que iam votar, são 3 que votam, eles pediram tempo. Isso foi faz alguns dias. E hoje eles votaram contra o Flávio Bolsonaro, contra o habeas corpus. Então a investigação segue e segue acelerada. A gente vê que essa investigação está andando. Alguns dias saiu a nota, ontem, de que a Polícia Federal do Sérgio Moro, disse que não tinha nada de errado no caso do Flávio Bolsonaro e falou que não, ele não lavou dinheiro e tudo mais. Só que o Ministério Público não está nem aí para isso, o Ministério Público continua investigando e vai apresentar a denúncia daqui a algum tempo. Eles têm que primeiro, por isso que eu falo, calma, eles têm que primeiro fazer toda a investigação, colher todos os indícios, provas, tudo que tiver de qualquer crime que ele tenha feito. Se ele cometeu algum crime mais de uma vez, eles precisam da prova de quantas vezes ele cometeu o crime. Quanto mais provas, melhor. Se no fim da investigação, imagina, conseguiu tudo, aí no fim encontrou indício de alguma outra coisa, aí vai ter que investigar mais ainda, pedir mais prazo para investigar. E como parece ser um esquema grande que envolve dezenas de pessoas, demora. Ainda mais com o STF toda hora, no ano passado travando a investigação, aí voltava, aí parava, voltava. Então demora, mas calma, a casa vai cair. Em algum momento a casa vai cair. E a justiça já mostrou mais de uma vez que não está do lado do Flávio Bolsonaro nesse caso. O Bolsonaro não tem esse aparelhamento da justiça como políticos, gente do MDB, do PSDB tinham sempre, ou até hoje muitos deles têm. O Bolsonaro não tem, porque ele era um político do baixo clero, ele não mandava nada. Inclusive o esquema de corrupção do Jair Bolsonaro, do Flávio, do Carlos, é esse esquema de corrupção aí, de rachadinha. Muita gente não sabe, mas cada deputado tem mais de 100 mil reais por mês de verba de gabinete para contratar assessor. E aí o que ele fazia? Ele queria embolsar parte desse dinheiro. Além do salário de mais de 30 mil por mês, ele queria embolsar parte dessa verba. Aí
ele fazia a rachadinha, que é o tipo de corrupção mais baixo que existe, que um deputado pode fazer, porque ele não tinha influência nenhuma. Aí, exatamente por não ter influência nenhuma, é que a justiça vai contra ele. Agora que o Jair é presidente, o Sérgio Moro tem alguma influência na Polícia Federal. Mas não muito, porque a gente vê que várias vezes a Polícia Federal investiga alguma coisa contra o Bolsonaro, contra algum aliado dele, e mostra, ó, aqui teve crime. Isso acontece várias vezes nos últimos meses. No caso do Weingarten, que eu falei antes, a Polícia Federal abriu um inquérito. Então, calma, abriu um inquérito. A gente não sabe se o Moro vai conseguir colocar o dedinho dele ali e proteger. A gente não sabe. Talvez sim, mas talvez não. Talvez a Polícia Federal diga, não, tem indício sim, e a coisa está errada aqui. Então, vamos esperar para ver. Se não, o Ministério Público também está investigando. O Ministério Público Federal, a PGR, eles vão investigar o Fábio Weingarten. Então, há investigações em curso, a coisa vai ficar feia. Só que já o povo vai começar a se voltar contra o Bolsonaro. Lembra? Eu falei no começo do vídeo? Por quê? Porque começaram a sair finalmente as notícias ruins na ala econômica, na parte econômica do governo. Que até novembro, dezembro, a Globo, que está assim, ó, in love, está apaixonada pelo Paulo Guedes, pelo entreguismo do Paulo Guedes, pelas reformas que o Guedes quer fazer, a Globo estava com fake news, falando que o Natal foi o melhor dos últimos tantos anos, que a economia cresceu, falando que o PIB cresceu. Até o The Economist, o maior jornal de economia do mundo, falou: nós duvidamos do PIB do Brasil ter crescido. Ou seja, é muito raro, eu nunca vi na história do Brasil um jornal de economia tão importante quanto o The Economist duvidar de dados do governo brasileiro. Quando saiu que o PIB do Brasil tinha aumentado 0,6% no trimestre passado, o The Economist falou: os dados que nós temos não refletem isso. A não ser que alguma coisa muito estranha tenha acontecido, mas os dados não refletem isso. E aí começam a vir outros dados. A balança comercial do Brasil, o Brasil está em déficit. O que isso quer dizer, Thiago, déficit? Quer dizer o seguinte: o Brasil exportou em janeiro de 2020 20% a menos do que exportou em janeiro de 2019, primeiro mês do governo Bolsonaro. Ou seja, as exportações caíram, os estrangeiros não estão comprando mais produtos brasileiros. O Brasil perdeu 1,5 bilhão de dólares só em janeiro de 2020. Olha só, as importações, o quanto que a gente compra dos outros, continuaram iguais, mas as exportações caíram e o Brasil, que tinha ganho 1,5 bilhão em janeiro do ano passado, primeiro ano de governo do Bolsonaro, e veja bem, 1,5 bilhão não era um resultado muito grande. No governo Dilma, a média era de 3, 4 bilhões por mês de superávit, ou seja, de exportar mais do que importar. No governo Bolsonaro, primeiro mês, 1,5 bilhão, porque era reflexo do governo Temer, muito pior do que nos anos do governo Dilma, 2010 a 2014, quando ela ainda governava. Ok, aí o Bolsonaro vem e consegue o prejuízo que o Brasil só teve em 2015, quando a Dilma já não governava mais, quando quem governava era o Eduardo Cunha e eles queriam fazer a Dilma sangrar. Palavra deles, queriam fazer a Dilma sangrar. E fizeram, e aí conseguiram o golpe. Pois bem, a balança comercial já está negativa. Em janeiro, os investidores internacionais tiraram 16 bilhões do mercado financeiro brasileiro, ou seja, eles estão tirando dinheiro. Quando fala, o dólar está subindo, sabe por que o dólar sobe? Vou explicar rapidamente. O dólar sobe porque o investidor estrangeiro, ele, quando vem investir aqui, ele tem que comprar real. Por quê? Porque a bolsa de valores aqui é em reais. Então, quando ele compra real, o real se valoriza frente ao dólar. Imagina, o dólar vale isso, o real vale isso. Quando alguém está comprando real, o real começa a se valorizar, ou seja, o dólar cai. Ok, quando eles estão tirando dinheiro do país, o que acontece? Eles têm que vender os reais deles para comprar dólar. Vocês estão vendendo reais, não quero mais reais, porque o meu dinheiro é em dólar no exterior. Compram dólar para levar para o exterior. Quando eles vendem real, o real vai desvalorizando, ou seja, o dólar vai subindo frente ao real. E é o que acontece, o dólar vai 4, 4,10, 4,15, 4,20, 4,29 e aí não tem o que fazer. Ou seja, as coisas estão ficando feias. O desemprego, tem 11 milhões de brasileiros que não têm emprego e mais, se não me engano, 19 milhões que ganham menos de um salário mínimo. A coisa está ficando feia.
Agora vai chegar fevereiro, vai passar o carnaval, já está em fevereiro, vai passar o carnaval e os empregos temporários criados para o verão vão ser dissipados, dizimados. Acabou. Vai todo mundo para a rua. E é o que acontece, aí teremos uma legião de desempregados insatisfeitos e aí começa o inferno do Bolsonaro. Eu falei isso em dezembro, eu falei, calma, espera o fim de fevereiro, começo de março, abril, acabou. O pessoal vai ficar pé da vida com o governo. Não adianta a Globo falar que a economia tá bem, que a gente sabe que não tá. E agora é notícia ruim atrás de notícia ruim. Aí não tem Paulo Guedes, não tem Bolsonaro que segure. A coisa vai ficar feia. Aí não adianta liberar FGTS, não. A coisa tá feia. Então, vamos aguardar. A casa vai cair para eles, sim. E eu espero que quando a casa cair para eles, finalmente, o Brasil volte a ter um governo progressista que pense no povo e não só neles mesmos e no andar lá de cima, nos ricos. Porque se não investir nas camadas mais pobres, e quando eu digo mais pobre, é quem ganha menos de 5 mil, quem ganha menos de 10 mil por mês, é a camada mais pobre. Investir nessas pessoas, porque elas é quem sustentam o país, não são os mais ricos não. Então, é isso. E se você gostou, curte o vídeo, compartilha aí, se inscreve no canal. É de graça, é 1 segundo se inscrever. Falou!